Paulínia completou 57 anos no dia 28 de fevereiro de 2021. Essa senhora jubilosa, de solo fértil e oportunidades, atraiu milhares de pessoas ao longo dessas quase 6 décadas. Dos ideais de seu fundador, José Lozano de Araújo, ela já nasceu grande, nasceu próspera e foi forjada com muita luta e suor pelas primeiras famílias formadas por imigrantes italianos que aqui encontraram seu novo lar. Dos primeiros moradores que viviam nas fazendas e nas ruas próximas à Igrejinha São Bento, bem no centro da então Rua do Comércio, colhemos essas imagens que remontam à criação do vilarejo. A partir de agora, você acompanha esse documentário especial feito pelo VLOP para o aniversário de Paulínia. Em 67, quando anunciou-se, né, que a Replan vinha para Paulínia, que o prefeito José Lozano, né, que quem teve essa ideia, né, de trazer a Replan para cá, quando começou a construção, abriu-se, né, uma infinidade de empregos, tá? Na construção, terraplanagem, construção da Replan. Então, a cidade tinha 3 ou 4 mil habitantes, ela foi para 20 mil habitantes num espaço curto de tempo, tá? Porque muitas pessoas vinham de fora junto com as empresas construtoras e acabavam ficando, muitos ficaram por aqui. Se você pegar assim, o bairro Santa Cecília, por exemplo, você vai ver muita gente que vieram para Paulínia na década de 70 com a Replan. Muitas pessoas do Nordeste, Norte, Sul, praticamente de todo o país. Então foi aí que começou esse aumento, e a partir da Replan, a partir da construção e inauguração da Replan em 1972, que ela foi inaugurada, a partir daí começou as indústrias virem para cá, indústrias químicas, a distribuidora de petróleo, de gás, etc. E com isso, né, a cidade ela deixa de ser rural, como foi até 67, 68, e ela passou a ter esse grande pool das indústrias, né? E aí, com isso, a cidade foi crescendo, tomando todo o espaço rural, tá, para condomínios, residências, etc. 64 teve a emancipação, 28 de fevereiro foi a emancipação. Né, essa emancipação ela começou a acontecer na cidade, acredito que tenha sido começado o movimento dela em 61, 62, quando o seu Zé Lozano veio para Paulínia para morar, né, ele era funcionário da Câmara Estadual, né, se aposentou, veio para Paulínia com a sua esposa, a dona Chiquinha, e aí ele já tinha amizade com algumas famílias aí, família Baloni, dos Ferro, dos Pivas, etc. E aí ele começou a mostrar para essa população, tá, que a cidade já podia ser uma cidade independente. Ela tinha a Ródia, que era uma indústria grande, né, ela ficaria com a Ródia, que era uma indústria grande. A cidade em si tinha pequenas indústrias, tinha meia dúzia de tecelagem, tinha cerâmica, eram pequenas indústrias, né, na cidade, um comércio pequeno, não era tão grande o comércio, mas existia a Ródia, que era uma empresa grande, que estava em Paulínia desde 1932, tá? E que dava emprego a muitas pessoas de Paulínia. Quem trabalhava na Ródia na época era classe média alta, né? Então, aí ele começa a brigar, começa um movimento pela emancipação, tá? E a população da cidade em si, como era uma população pequena, uma população mais rural do que... Ela não entendia, não entendia se seria bom a emancipação ou não. Então eu lembro que ele fez várias reuniões no Cine São José, convidando a população, né, esse grupo que era chamado de os Amigos de Paulínia. Ele começou a fazer reunião com a população da cidade ali no cinema e tentando convencer a população de que Paulínia poderia se transformar numa cidade independente, autônoma,
tá? Não ser mais o distrito de Campinas, tá? Que aí ela teria mais desenvolvimento, mais progresso, etc. E esse processo de convencimento foi indo até que, ao entrar em contato talvez com o Tribunal de São Paulo, etc., pediram para fazer um plebiscito na cidade, que era o plebiscito do sim ou do não. Sim, quem queria emancipação, não, quem não queria a emancipação, tá? Então houve lá todo... Eu não, porque ainda não tinha idade, mas... Quantos anos o senhor tinha? Eu tinha 12 anos, tá? Mas eu me lembro que minha família lá, meus pais, meus irmãos foram votar, né? No sim ou no não, e o sim ganhou em larga escala, acho que foi 90% de sim e 10% de não, tá? Feito isso, né? Feito isso, todo esse processo, aí todo outro processo político que teve, Paulínia se emancipa, tá? 28 de fevereiro, tal. Teve uma festa na cidade, sabe? Teve uma festa na cidade, teve comemorações na cidade, fogos e etc, que Paulínia se tornou independente, uma cidade independente, tá? Tanto que seu Zé Lozano, em 65, não teve uma eleição para prefeito, a própria Câmara de Vereadores que se formou na época, para a Câmara teve eleição. A própria Câmara da época escolheu ele como prefeito da cidade, foi o primeiro prefeito da cidade, tá? Aí ele pegou a cidade assim, pouco desenvolvimento, poucas indústrias, aí foi a grande batalha dele com Campinas por causa da Ródia, porque pela divisão demográfica, a Ródia pertencia a Paulínia, Campinas não queria abrir mão da Ródia, porque era uma grande indústria. Então aí, na batalha judicial, a Ródia vai pertencer a Paulínia, porque ela está no território de Paulínia, tá? Então foi o primeiro ganho, e aí então começa a se ter uma maior arrecadação, e a partir daí Paulínia começa a se transformar, né? Em 67, quando foi anunciado em Brasília que eles queriam construir uma Petrobras no interior de São Paulo, tá? Paulínia não estava na lista das cidades que seriam escolhidas. O seu Zé Lozano se antecipou, foi até Brasília e fez as ofertas, né? Eu dou todo o terreno, que o terreno era da Fazenda São Francisco da Ródia, tinha plantação de cana, ele comprou aquele terreno da Ródia, doou para a Replan, e aí ele deu, acho que 20 anos de isenção de impostos. Então ele fez a oferta maior, então vem a Replan para Paulínia. Aí ele pegou todo o canavial que estava lá na terra onde que é para Petrobras, a prefeitura vendeu e doou para começar a construção da Igreja Sagrado Coração de Jesus da Matriz, lá tá? Todo o dinheiro da plantação da cana, ali, da venda da cana, foi para iniciar a pedra fundamental da igreja. Praticamente, se hoje somos o que somos, se temos essa grande arrecadação, foi graças a ele ter sido um visionário lá em 66, 67, tá? Trazendo a Replan para cá, porque a partir dela que a cidade se desenvolveu e teve uma grande arrecadação, tá? Que 72 inaugurou, em 92 ela passou a ter os impostos pagos pela Petrobras, que aí Paulínia, né, tem essa grande arrecadação, tá? Então foi lá ele, como grande visionário que foi em 67, em trazer a Replan para cá. A Igreja São Bento, ela tem mais de 100 anos, né? Ela era apenas uma capelinha de acordo com a quantidade de pessoas que moravam na vila. Porque Paulínia ela teve vários nomes, né? Primeiro foi Núcleo São Bento, depois Vila José Paulino, depois Paulínia, né, em 44, né, distrito de Paulínia e cidade de Paulínia, né? Então lá atrás, enquanto o Núcleo São Bento, como a população da cidade era minúscula, então era uma capelinha, até 1932. Aí que ela foi aumentada e dada a característica que ela tinha, tá? Só que aí,
anos 70, 70 e pouco, ela também já estava pequena, né? Para a população da cidade, que de 6 mil vai para 20, né? E aí então que foi construída o Sagrado Coração de Jesus. Ela era Sagrado Coração de Jesus, aqui embaixo. Quando foi construída a matriz, lá passou a ser Sagrado Coração de Jesus, e aqui tinha como o vice, o vice-santo era o São Bento. Então aí ficou vice São Bento e lá foi Sagrado Coração de Jesus. Até teve um pouco, pessoas que preferiam ficar na igreja São Bento, que gostava por causa de toda a história dela, etc. Teve pessoas que passaram, né, foram para aquela Sagrado Coração de Jesus, mas foi só no começo, mas depois o povo foi, né? Porque ainda tem gente que gosta de casar naquela igrejinha velha. Houve uma transformação, então aquela igreja de mais de 100 anos, praticamente, ela se modificou, tá? Eles não respeitaram a Fachada original? Não foi mudado, construíram aquela coisa do lado, tiraram as escadarias, né? A escadaria foi tudo tirado, então ela foi muito modificada, tá? Por mais que a turma fale, mas ela não preservou fachada nenhuma, mudou tudo, aqueles vitrais tinham que continuar, aquela porta de madeira tinha que continuar, sabe? Então, a partir do momento que tirou aquela porta de madeira, que tirou aqueles vitrais que tinha e botou outro, então a fachada dela foi modificada. Então, ela não é um prédio tombado. Sinto dizer, por mais que eles tenham comigo, não é tombado. Porque Paulínia não tem lei de tombamento histórico, tá? Não tem na Câmara. Então, não existe prédio tombado. Construção da Replan, também esse pessoal foram muito discriminados. É o peão. Então eles ficaram na parte de baixo ali, Santa Cecília, Rua São Bento, sabe? Ficavam para lá e frequentavam esses bares que tem aqui embaixo na cidade, porque nas lanchonetes que tinha lá para frente praticamente não eram bem vistos. Esse povo, eles continuam fechados naquele local, tá? Então, se você fizer um estudo sociológico de Paulínia, você vai achar essa turma, as chamadas famílias tradicionais, estão praticamente em um canto na cidade. Aí, se você for para São Bento, Santa Cecília, você vai encontrar uma grande quantidade de nordestinos. Se você for na José Paulino Nogueira, uma grande quantidade de mineiros. Se você for nos bairros da periferia, você vai encontrar pessoas que vieram de todas as regiões do Brasil, tá? E nas casas populares, pessoas que vieram de fora, que a princípio não foram bem aceitos na cidade, tá? O pessoal tinha medo, tá? Mesmo precisando de tanta mão de obra? Exatamente, exatamente. Então o pessoal tinha medo de estranhos, porque vieram tomar os espaços, tá? E o forasteiro que aqui comparece? Eram esses forasteiros que aqui comparecem. Bem-vindos. Exatamente. Mas ainda existe, tá, aquele grupo fechado que ainda mantém aquela ideia conservadorista, extremista, preconceituosa e etc, etc, ainda tem, tá? Eu vejo pelas posições desse povo nos Facebook, nos textos que escreve, etc, etc, tá? O professor, antropólogo, doutor, tal, Desidério Aitai, ele é especialista em antropologia indígena, tá? E ele ganhou da FUNAI um acervo muito grande de peças indígenas, tá? Que eu não sei onde foi parar, não me pergunto onde foi parar, tá? Tinha cocares, tinha tudo que você possa imaginar ali do acervo indígena, tá? E além dos acervos indígenas, foi ganhado algumas pedras pré-históricas, tal.
essas coisas mais técnicas, mais culturais, foram ganhadas de instituições. Aí a documentação sobre a história foram a própria população que doava. Por exemplo, uma família que estava aqui em Paulínia, que chegou em Paulínia em 1800 e alguma coisa, que foram imigrantes, vieram da Itália, tá? Você ia conversar com aquela família, então eles te doavam os passaportes, né? Então eles iam doando documentos, tá? E aí foi criando acervos de documentação, fotografias, jornais antigos, tinha peças, objetos que usava-se na roça, né? Que ninguém conhece, máquina de moer carne, máquina de moer café, uma infinidade de objetos, móveis, tá? Aqueles móveis antigos, tem aquelas mesonas grandes, etc., que foi o acervo. Tá? Mas além desse acervo, eu acho que teria que ter mais coisas, eu imaginava. Tá? Teríamos que ter um arquivo histórico para guardar essa documentação para futuras pesquisas. Tá? Foi aí, eu tentei muito isso, eu tentei, mas nunca consegui montar esse arquivo histórico e nem preservar o museu. Por que o senhor acha que não foi possível continuar o projeto da conservação da memória paulinense? Eu acho que foram vaidades de alguns prefeitos, motivo de vaidade. Por política. Exatamente. Essa briga de políticos, sim. Que tipo de prejuízo pode causar para a história da cidade? Todo prejuízo. Tá aí, um dos exemplos foi esse, porque vem um prefeito, tá, que talvez tenha passado por todo o processo de preconceito e de repente ele quer acabar com aquela história lá atrás, ele quer acabar com toda essa história desse grupo, né, vou chamar de elite paulinense, tá? Não só a memória, como a educação, né, a cultura da cidade perdeu muito. Primeiro, eu vou até um pouquinho antes, eu vou a partir de 67, a partir de 70, tá? A falta de competência ou de capacidade de um administrador lidar com o antigo histórico e com o moderno, tá? Porque você pode manter o antigo histórico e modernizar a cidade. Então, não foi feito isso. A partir do momento que a cidade começou a se industrializar, começou a aumentar a população, então começou-se a destruir o que era antigo. Então a característica da vila, do distrito, foi se perdendo, foi se derrubando e foi se modernizando a cidade, foi se modernizando tal. Quando chegou em 92, entra um prefeito que talvez tenha sofrido toda a discriminação por ter vindo da Bahia, vindo de fora, e ter entrado dentro de uma família tradicional, né? Ele casou-se com uma pessoa da família tradicional. Então, a partir desse momento que ele entra, ele quis talvez dar uma resposta para essa elite conservadora, tá? Porque foi a partir dele que abre-se lá fora aquela propaganda que eu falei para você de Paulínia, que aí começa a vir, né, esse monte de gente para cá. Ele quis apagar a história antiga. Exatamente, ele quis deixar a Paulínia com a característica só moderna dele. Apague-se. Tá? Porque aí foi derrubado a estação ferroviária, foi derrubado a rodoviária mais antiga, foi derrubado a tal ferradura que tinha ali no centro. Então aí foi se modernizando a cidade, construindo coisas modernas e deixando... A partir daí que eu comecei a sentir que eu estava no museu, eu comecei a sentir uma ruptura com um trabalho de pesquisa. Tá? Então, a partir daí que você começa a encontrar dificuldade, tá? Para trabalhar dentro disso. Tanto que eu tinha contrato para 1 ano no museu, eu fui dispensado com 8 meses.
Porque eu comecei a incomodar. O projeto do cinema romperam, tá, com essa questão da participação popular na cultura. Então aí era... Então ficou uma cultura monolítica, vamos botar assim, monolítica, só voltado para o cinema. Então o povo ficou de fora, porque nem todos gostavam daquilo. É o que faz esses espaços estarem vazios hoje, professor? Não houve uma construção que envolvia a cidade de... Eu acredito que sim, acredito que sim. Você pode ver que hoje o povo, ele não é mais participativo, ele não tem mais essa participação nas coisas porque foi podado, tá? Não deram essa amplitude, né? Eles imaginaram, cultura é uma secretaria que precisa de muito dinheiro para fazer coisas lindas, maravilhosas. Não, não tem nada a ver. Cultura é uma secretaria que eu vou lidar com o uso e costume do povo, dar espaço para o povo botar para fora o que ele sabe, o que ele conhece e o que ele tem, e dar espaço para ele fazer o que ele sabe, tá? Só que podaram isso. Hoje, para mim, a cultura está morta. Se quiserem resgatar a cultura da cidade, ainda está em tempo, é só se abrir para a população, tá? Mas o que os jovens têm para fazer na cidade? Nada. O que leva eles a irem nos botecos, beberem, se envolver com droga, aquela coisa toda que a gente conhece, tá? Mas fora isso, não tem nada, tá? Aí você vai no bairro aqui, sexta-feira à noite, cheio de adolescentes, de jovens nos botecos, sentados na mesa e bebendo. Vai lá, a mesma coisa, tá? Ou eles ficam em casa, na frente do computador, ou estão... Fora isso, o que eles têm para fazer? Nada. Isso é consequência do quê? Dessa ruptura da cultura que fizeram lá atrás, tá? Nós podíamos ter construído muitas coisas e ter orientado muitos jovens lá atrás, né? Mesmo como vilarejo, Paulínia nunca foi pequena. Sua vocação sempre foi gigante. Dos primeiros imigrantes italianos, se tornou o sonho da vida de tanta gente. Como diz nosso hino, este nosso torrão tão bonito, onde o sol brilha em céu cor de anil. Dessa frase tiramos tanta esperança e a base de uma cultura da época, evocar ao solo, as raízes. A cidade esperança para os paulinenses de berço e adoção, mas como vimos pela ótica do historiador José Jesus Santo Fiorini, nossas memórias precisam ser preservadas para que jamais, nunca, ninguém se esqueça de onde veio. Ajoelhemos beijando este chão.